molhava a planta, encontrei um laço seu. Por onde você anda agora? Boa noite, boa noite. Não lembra mais de mim. Sejam bem-vindos, Com bem-vindas. sua memória, sentimento que me faz pensar. Preparando a live aqui. Boa noite, Milene. Boa noite, Silvana. Boa noite, Michele. Sejam bem-vindas. Melissa, bem-vinda. Que bom que vocês estão aqui para a gente falar mais um pouquinho sobre comunicação não violenta, desmistificar a comunicação não violenta. Vamos enxergar o que tem por trás, o que a gente pode compreender mais para que a gente possa integrar esse conhecimento maravilhoso na nossa vida. Que bom que vocês estão aí. Neila, bem-vinda. Também gosto dessa música, Melissa, do Detonautas, gosto bastante. Tomara que o Instagram não me bloqueie, porque às vezes quando a gente usa algumas músicas ele não gosta muito. Mas é tão bom começar uma live com a música, começar com uma frequência, um ritmo. Vamos falar então sobre comunicação não violenta. Quem não me conhece, meu nome é Jaime. Acho que vocês que estão entrando já estão no grupo, já estão me acompanhando já faz um tempinho aí. Estão no grupo do WhatsApp, né? Se vocês estão no grupo do WhatsApp, ponham aí eu, só para saber quem é o meu público, porque eu não conheço. Tem um monte de gente lá, tem vários grupos. Eliane, bem-vinda. Márcio, bem-vindo também. Se vocês realmente estão lá no grupo, coloquem eu. Se não estão, se estão só me seguindo no Instagram também, fico bem feliz aqui. Melissa, Silvana, eu, Neila, eu, Milene. Que bom. Então, quero fazer um acordo com vocês. Eu não noite. Márcio talvez não está, né, Márcio? Tranquilo, Márcio. São grupos de WhatsApp que participaram da Semana da Liderança com o CNV. Então, quero combinar com vocês. Vocês devem ter dúvidas. Vocês devem querer saber algumas coisas específicas. Deixa eu baixar o volume aqui, né? Vocês devem querer saber algumas coisas específicas sobre comunicação não violenta. Então, gosto muito de lives interativas, onde vocês fazem perguntas. Eu trouxe aqui alguns mistérios da comunicação não violenta para a gente falar aqui. Porque desmistificar significa esclarecer alguns mistérios da comunicação não violenta. Não sei nem se é a palavra, né, correta, mistério. Mas sim, são dúvidas, são às vezes sombras que estão na nossa frente e a gente não enxerga algumas coisas. E é importante a gente, quando fala de comunicação não violenta, olhar para alguns pontos para que a gente possa aplicá-la. Porque sem olhar para alguns determinados pontos, nós vamos ter bastante dificuldade. Então, o que vocês querem saber? Eu já vou começar falando, né, que a comunicação não violenta, ela não é uma teoria. A gente estuda, lógico, né, ela tem um conhecimento, mas ela não é só uma teoria. Muitas pessoas até falam assim, né? Na teoria é tudo muito bonito, mas quero ver na prática. Mas toda teoria vem de uma tese, que nasce de uma hipótese, que veio através de muita pesquisa, muita observação. E aí, principalmente quando a gente está falando de comportamento humano, observar o quê? Observar o comportamento das pessoas. Eles jogam estímulos, formam grupos, ou seja, fazem inúmeros testes, inúmeras observações, às vezes por muitos anos. E todo o conhecimento, toda a teoria, ela vai se atualizando. Então, a gente bebe de várias outras teorias, muitas vezes, para formar uma nova teoria. E a partir disso, a prática, a experiência vai fazendo a gente enxergar mais coisas e a teoria vai se renovando. Então, a comunicação não violenta não é só uma teoria. Boa noite, Rose. Então, ela não é só uma teoria. Sim, ela tem o seu conhecimento por trás, mas ela, na minha opinião, é uma ampliação de consciência. Faz a gente enxergar muito de nós mesmos e
dos outros também. E dos grupos, estímulos, efeitos da nossa comunicação no outro, efeitos da comunicação do outro em nós. Porque tem algo chamado na comunicação não violenta que é gatilho. Aquele gatilho que vem, bate às vezes numa ferida nossa, e aí a gente se estressa, fica com raiva, e aí acabou-se a comunicação não violenta, porque a gente deixou a emoção tomar conta. E aí quando a emoção toma conta de nós, aí essa emoção sequestra a nossa consciência, e aí tudo aquilo que a gente aprendeu sobre comunicação não violenta vai por água abaixo, naquele momento, naquela ocasião. E aí a gente às vezes diz, viu como não funciona? Então, isso é importante a gente saber que não é uma simples teoria. A teoria vem para nos dar suporte, para nos ajudar, para que a gente possa realmente compreender algumas nuances que a gente não enxerga. Então, é muito mais que uma teoria. É uma comunicação além. E aí eu digo que a comunicação não violenta ela nos permite o encontro de almas, né? A gente se conecta. Vocês sabem por que umas pessoas gritam com as outras? Dizem que as pessoas, uma grita com a outra, né? Porque aí a pessoa está na sua frente e está gritando. E para outra pessoa te escutar, você não precisa gritar. Mas é porque a alma está longe. A alma está desconectada. Por isso que as pessoas gritam uma com as outras. E na comunicação não violenta, a gente não precisa gritar, porque a gente está querendo se conectar. Então, tem coisas que nos deixam com raiva, tem coisas que tiram a gente do eixo. A comunicação não violenta a gente não vai aplicar ela o tempo todo, isso também é importante saber, porque a gente cai em algumas armadilhas, que é, eu aprendi comunicação não violenta, agora eu sou top das galáxias, agora eu não vou mais ter conflito, agora eu não vou mais brigar com ninguém, agora eu sou zen. Então isso também não é assim. A gente não vai conseguir usar 100%. Nada é 100%. A vida é altos e baixos. E não tem nenhum problema se você está aprendendo comunicação não violenta e de vez em quando fica com raiva e fala algo para alguém. Lógico, né? Tenha consciência desse impacto. Lide com isso depois. De uma maneira onde a comunicação não violenta nos ajuda nisso também. A gente lidar com situações que muitas vezes saem do nosso controle. E aí eu percebo, poxa, eu podia ter agido diferente. E aí você não fique só nesse pensamento. Haja diferente. Vá lá, seja empático com o outro. Você acabou de falar algo que talvez pegou na ferida do outro. E aí você pode, através da comunicação não violenta, amenizar. Mas perceba emocionalmente como é que está a outra pessoa. Perceba emocionalmente como você está. Porque lembra do emocional. Com o desenvolvimento, com a prática, com a integração da comunicação não violenta, cada vez mais você consegue ter consciência das suas emoções, dos seus sentimentos e aprender a lidar com isso. E o que eu posso fazer para começar a lidar melhor com as minhas emoções? Comece a perceber os seus sentimentos. Em momentos mais tranquilos, em momentos bons também. Faça contato com seus sentimentos agradáveis e desagradáveis. Certo? Então, perceba como você está se sentindo quando acorda. Perceba como você está se sentindo quando ganha alguma coisa. Perceba como você está se sentindo em diversas situações durante o dia. Perceba como você se sentiu quando o seu chefe falou alguma coisa. Perceba como você se sentiu quando seu filho não fez algo que você gostaria. Perceba quando não acontece exatamente o que você gostaria. Vai nomeando esses sentimentos, vai fazendo contato com isso. E aí, quando a cabeça estiver fervendo, quando você estiver numa situação de caos, vai ser muito mais tranquilo para você lidar, porque você vai se dar conta do que você está sentindo. Isso é importante, né? Então, faça contato com os seus sentimentos. Nós somos seres que pensamos, sentimos e agimos. A gente só fica muito na dimensão do pensar e na dimensão do agir. A gente pensa, age, faz, fica fazendo coisas, aí já pensa em fazer outra coisa, e aí faz outra coisa o dia inteiro, pensa e faz. E a gente esquece o sentimento. E aí é possível, durante o dia, parar, faça contato com o seu sentimento, vá percebendo. E onde é que aparece o sentimento? Quem já está me acompanhando aí já sabe. Onde é que aparece o sentimento?
Aparece no corpo. E aí, o corpo é o seu feedback do sentimento. E aí você pode começar a perceber o que está acontecendo com o seu corpo e ir nomeando esses sentimentos. E aí a comunicação não violenta nos traz uma lista de sentimentos onde a gente pode começar a aprender a nomear. Só cuidar, né? Existem sentimentos e existem pseudo-sentimentos, que são os falsos sentimentos. Por exemplo, eu me senti invadida por você. Eu me senti manipulada por você. Isso não é sentimento, porque isso tem um julgamento por trás. Porque eu estou dizendo que o outro me manipulou. Eu estou dizendo que o outro fez algo em mim. Quando envolve um terceiro, certo? A gente talvez não esteja falando do sentimento. Está julgando o que ele fez e transformando no que a gente acha que é um sentimento, mas na verdade é um pseudo-sentimento. Tá fazendo sentido? Dê exemplo do que, Adri? Fala aí pra mim, exemplo do que? Porque eu não tô lendo todos os comentários, tá? Agora eu estava numa reflexão aqui, eu estava num momento reflexivo aqui, eu não estava olhando para os comentários. Dá um exemplo, fala aí pra mim do que você quer um exemplo que eu posso lhe ajudar, ok? Então, o sentimento é uma dimensão esquecida que nós precisamos fazer contato. E sentindo isso aonde? No nosso corpo. Isso que é importante, esse feedback. Pessoal, lembrando, façam perguntas aí. Tirem suas dúvidas. Estamos aí com 17 pessoas, eu tenho certeza que vocês têm dúvidas de comunicação não violenta. Estou aqui para ajudar vocês. A Adri já pediu aqui um exemplo. A Adriana, né? A Adriana Mota da Fraternidade. Que bom que você está aí, Adriana. Fala aí do que você quer um exemplo que eu lhe ajudo aí. Ok? Então, a comunicação não violenta não é só uma teoria. E outro mistério da comunicação não violenta. Muita gente acredita, deixa eu ver aqui, antes de eu ir para o próximo passo aqui. Você acabou de dar que não é do que não é sentimento. Obrigado, Adriana. É isso aí, tá bom? A gente vai ver isso no nosso curso na Fraternidade também. Vamos falar sobre isso. Inclusive, eu falo sobre isso no curso que já está lá gravado na plataforma também, tá bom? Legal. Exatamente. Isso aí são pseudo-sentimentos, tá? Quando o outro está sendo acusado. A teoria da comunicação não violenta tem 4 passos. Para quem já conhece a comunicação não violenta, né? A observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. E aí a gente às vezes acha que a comunicação não violenta é só isso. Muitos dizem que utilizam esses 4 passos e não funciona. Porque tem muitas outras coisas envolvidas para que a gente possa utilizar a comunicação não violenta. Vamos lá, já tem uma pergunta aqui. Como reagir quando alguém for rude com você? Viagens inesquecíveis. Como agir quando alguém for rude com você? Então, quando alguém é rude com você, isso normalmente pega na gente. Por isso que a importância aí, vou voltar aí nos sentimentos novamente. Por isso a importância de perceber como você se sente quando alguém é rude com você. Porque daí você consegue fazer uma gestão disso. Eu não consigo fazer uma gestão de algo que eu não conheço. Se eu não conheço o que eu estou sentindo, eu vou provavelmente deixar esse sentimento, essa emoção me dominar. E aí você talvez rude com o outro. Quando alguém é rude com você, ele está demonstrando um comportamento porque ele não está tendo uma necessidade atendida. E isso é uma grande chave da comunicação não violenta. Entender que por trás do comportamento da outra pessoa tem uma necessidade não atendida. Então, ao invés de você olhar para o comportamento, eu gostaria de saber o Viagens Inesquecíveis aí. Ao invés de você olhar para o comportamento do outro, entenda, muda o teu foco. Muda o olhar para o que ele está precisando. A gente pode praticar empatia também. Por exemplo, assim, se a pessoa foi rude com você, quando você desenvolve a comunicação não violenta e já tem ela integrada, você pensa assim, pode pensar assim, por exemplo, acho que o dia dessa pessoa não foi boa. Você pode começar a perguntar, né? Se você quer realmente aplicar a comunicação não violenta, você vai perceber que talvez isso pegou em você, mas você não vai reagir emocionalmente e você vai dizer para ela assim, você está precisando de apoio? Eu não sei o que a pessoa falou, né? Depende do que você falou, você já pode começar a enxergar a necessidade. Aí você pergunta, você está precisando de apoio? Você está querendo desabafar? Você está precisando falar alguma coisa? Estou aqui para te ouvir. Ou seja, você vai agir com a ação da comunicação não violenta. Porque se você rebater a rigidez do outro, aí a gente está
vai gerar conflito e não vai chegar a lugar nenhum, certo? Então você vai agir com empatia, vai dar chutes empáticos do que a pessoa, ofereça seu ouvido, ofereça seu tempo, ofereça seu espaço, depende do que a pessoa falou, você vai fazer uma pergunta para ela. Te respondi, viagens inesquecíveis. Então é uma maneira da gente agir com pessoas rudes. É fácil, eu não gosto da palavra fácil quando a gente lida com pessoas, porque o ser humano é bem complexo. Mas eu digo sempre que é desafiador. Agora, agradeça os momentos que as pessoas forem rudes com vocês no sentido de praticar a comunicação não violenta. Quando você pratica a comunicação não violenta, você vai ver que isso tudo é possível. Faz sentido? Então, isso é importante a gente saber. Né? Não adianta pegar, por exemplo, eu estava falando dos 4 passos, né? Não adianta falar assim, ó, quando você é rude comigo, né? E rude é um julgamento, tudo bem? Quando você é rude comigo, eu fico triste, eu fico com raiva, porque eu tenho necessidade de respeito. Você pode não ser rude comigo? Ou seja, eu usei aqui os 4 passos, mas não vai funcionar. Não é desse jeito que a comunicação não violenta funciona, ok? Então, cuidem para não ficar usando esses 4 passos da comunicação não violenta como uma forma robotizada. Tem muito mais coisa por trás. Então, vamos pegar esse exemplo que eu acabei de dar, certo? Eu uso os 4 passos simplesmente achando que vai funcionar. Qual vocês acham que funciona mais? Esse exemplo que eu acabei de dar usando os 4 passos ou aquele exemplo onde eu ofereço o meu tempo, onde eu ofereço a minha escuta, onde eu ofereço a minha presença e tento entender a necessidade do outro? Certo? Então, isso é comunicação não violenta. Não estou ignorando os 4 passos aqui. Para que servem os 4 passos então? Os 4 passos servem para eu estruturar um pensamento, estruturar uma conversa, para falar, mas não falar roboticamente. Apenas para eu transformar o que eu julguei em fato, para eu entender a necessidade que o outro tem, para fazer contato com o meu sentimento, para fazer essa gestão desse sentimento e para que eu possa fazer um convite para o outro, fazendo um pedido para ação, certo? Mas eu preciso dar uma escolha para o outro também, porque o outro tem direito a dizer não, tem direito a não querer naquele momento. E aí eu preciso dar escolhas, porque senão não é um pedido. Isso é uma premissa do pedido, que a gente possa dar uma escolha para o outro. Tem que criar primeiro uma conexão. Adri, perfeito. Tem uma premissa na comunicação não violenta que é conexão antes da solução. Isso é importantíssimo para que a comunicação não violenta funcione. Então isso também às vezes está escondido, porque as pessoas vão para uma conversa, para uma solução. E às vezes, normalmente, para uma solução que eu quero, que eu desejo, que eu pretendo, de acordo com o meu julgamento. Mas não, a gente precisa primeiro se conectar. E aí quais são as chances de eu me conectar quando eu ofereço o meu tempo, a minha escuta, a minha presença? É muito maior, porque eu estou passando uma mensagem que eu me importo com o outro. Então, anotem isso, conexão antes da solução. Depois a gente encontra uma solução que atenda a todos os envolvidos. Maravilhosa essa pergunta, Adri. Temos que criar uma conexão e entender a necessidade do outro. Seria isso? Exatamente. Nessa conexão, deixa eu só ver a Adri que perguntou. Nessa conexão, nessa conversa, nesse diálogo empático, onde eu também vou expressar o que eu estou precisando, com certeza, porque quando o outro fala rude comigo, estou pegando o exemplo do rude aqui, da primeira pergunta, quando o outro é rude comigo, eu também tenho necessidades, certo? Mas eu não vou já sair pedindo, expressando minhas necessidades. Eu primeiro tenho que me conectar, ok? Eu adoro a sua forma de abordar a CNV, me faz muita diferença. Obrigado, Vanessa. Oi, Vanessa. Vá. Gosto de chamar de Vá. Pessoas mais próximas na internet, né, Vá? Que a gente nem se conhece pessoalmente. Jaime, a conexão está travando. Aqui no norte Paraná está chovendo forte. Tá travando para mais alguém? Porque para mim tá tudo ok aqui, tá bom? Esses dias choveu forte aqui também, numa live, chegou a cair e depois voltar. Normal, tá? Tô aprendendo com você. Coisa boa, Adri. Isso, continua me acompanhando, vamos estar juntos que nós vamos aprender muito. Então, cuidem, desmistifiquem os 4 componentes da CNV.
porque às vezes a gente acha que é só esses 4 passos. Começa a comunicação não violenta muitas vezes nesse diálogo onde eu expresso os meus sentimentos e as minhas necessidades, faço o pedido. É ali que começa muitas vezes a comunicação não violenta. Então, a gente utiliza no momento certo, ok? Que legal. Parece que a gente já se conhece há muito tempo e somos super amigos. Show de bola, Vanessa. Eu também tenho esse sentimento. Show de bola. Aqui em Salvador está ótima a conexão. Legal, Adri. Que mais? Olha só. Outro mistério. Eu estou chamando de mistério, né? Porque eu botei o título dessa comunicação não violenta de Desmistificando a Comunicação Não Violenta. Quando a gente aprende comunicação não violenta, muitas vezes a gente quer parar de julgar. A gente não vai conseguir parar de julgar. Eu vou repetir isso muitas e muitas vezes. Porque julgamento é biológico, julgamento nos protege. Agora eu não vou julgar mais porque eu aprendi comunicação não violenta. Não é assim que funciona. A gente vai continuar julgando, a gente só vai expressar diferente, vai se comunicar. Por isso é comunicação, né? Numa comunicação existe uma outra pessoa envolvida. Então a gente expressa alguma coisa. O meu julgamento aqui, eu vou julgar de acordo com as minhas crenças, com os meus valores, com a minha cultura, de acordo com o meu quadro de referência, a forma que eu enxergo a vida. E tá tudo bem. Só que não existe só esse mundo, não existe só o meu mundo. Existe o mundo de todos os outros 7 bilhões de seres humanos que tem na Terra. E, quem sabe, em outros planetas. Então, não tem só a minha opinião, não tem só a minha ideia, não tem só a minha visão, não tem só a minha percepção. Só que cada um de nós, dos 7 bilhões de habitantes do planeta Terra, nós julgamos. E às vezes os julgamentos batem uns com os outros, os semelhantes pensam igual, acham que esse é o melhor time, acham que essa é a melhor maneira de fazer esse processo, acham que isso é o certo, isso é o errado e está tudo bem. Só que eu não vou contra o outro. A maravilha dos 7 milhões de seres humanos, 7 milhões não, bilhões, dos 7 bilhões de seres humanos que existem na Terra é que a gente pode ter 7 bilhões de ideias diferentes, diversidade, isso é maravilhoso. E aí na comunicação não violenta, se eu souber escutar o outro, aí sim, aí eu posso estar aprendendo. Eu convido sempre as pessoas que fazem curso comigo, que me acompanham, a ter um olhar de aprendizado sobre o máximo de coisas que vocês puderem. Escutem com o coração, escutem com respeito pela opinião do outro. E vocês já vão estar aplicando comunicação não violenta só de fazer isso, só de ouvir a opinião do outro e pensar assim, ó, poxa, ele tem um ponto de vista diferente do meu. Fale-me mais sobre isso. Olha que frase legal. Eu não estou compreendendo o que você está falando, eu não consigo enxergar essa maneira de você ver as coisas. Fale-me mais um pouco sobre isso. Quem sabe a gente não amplia o nosso olhar? Olha que maravilhoso isso. Eu estou abrindo para escutar. Faz sentido para vocês? Isso é maravilhoso. Jaime, e quando a outra pessoa não está aberta a uma comunicação, o que devemos fazer? Então, algumas pessoas não estão abertas à comunicação. Quando a gente utiliza a comunicação não violenta, Adriana, a gente cria uma chance maior da outra se abrir. Tudo bem? Às vezes ela não está aberta porque a nossa forma de se comunicar pode ser crítica, autoritária, certo? Ela nos conhece talvez nesse perfil. Digamos que você é uma pessoa que é vista como crítica e autoritária. As pessoas não vão estar abertas à sua comunicação porque elas enxergam que a sua comunicação é um ataque, por exemplo. Não estou dizendo que você é assim. Estou dizendo que esse é um exemplo. Então a pessoa não está aberta. A partir do momento que você começa a usar a empatia, ser autêntico, verdadeiro, querer uma conexão, a conexão se abre. E se mesmo assim a pessoa ainda não quiser te ouvir, falar alguma coisa, você convida. Vamos lá. Juliana, gostaria muito de falar algo para você e queria te fazer um pedido. Nesse momento é possível você me ouvir para que eu pudesse expressar o que eu estou precisando expressar neste momento? Como é que seria para você me ouvir? Ao final a gente conversa, você fala como você viu isso. Pode ser? Tenta contratar essa comunicação com a outra pessoa. E isso funciona bem legal. Tá bom, Adriana? É uma dica aí. Agora deu uma caída na minha conexão aqui, deu um sinal. Como é que vocês estão me ouvindo bem? Falem aí, como é que estamos? Aqui deu uma caidinha agora. Espero que... voltou, parece que voltou.
Só me deem um ok aí, se estão me enxergando bem, se está tudo ok, porque aqui também está chovendo. E quando chove, a conexão não é a mesma coisa. Isso muda bastante. Tá ok, Melissa? Tá ouvindo então? Edu Galinska, seja muito bem-vindo, meu amigo. Que bom que você tá aí. Estamos desmistificando a comunicação não violenta. Legal, perfeito? Que legal. Show de bola. Então, vão trazendo perguntas aí para mim, que tá maravilhoso as perguntas de vocês. Outra coisa que a gente precisa pensar na comunicação não violenta é que comunicação não violenta não é falar bonitinho. Ah, eu vou falar bonitinho agora, vou falar certinho. Não, não tem jeito certo de falar. Comunicação não violenta, ela desmistifica isso, né? Esse negócio de certo e errado. Você não pode mudar a sua essência, né? Que tem muito a ver com a autenticidade, que é um dos pilares da comunicação não violenta. Você precisa demonstrar a sua autenticidade. Só cuidar para não ser autêntico demais, entre aspas. O que é ser autêntico demais? As pessoas acham que ser autêntico é falar o que vem na cabeça, falar o que pensa. Ah, eu sou verdadeiro, eu falo o que eu penso. Não, isso não é autenticidade. Ah, isso é maldade, né? Já falei isso várias vezes aqui também. Porque se a gente fala o que quer sem pensar no outro, sem respeito ao outro, a gente está ultrapassando um limite, que é o limite da autenticidade. A autenticidade é falar, você pode ser verdadeiro sem falar toda a verdade, sem a sua verdade, né? Porque às vezes a sua verdade não é a verdade do outro. Então a sua verdade pode machucar o outro. Então seja verdadeiro, seja autêntico, expresse as suas necessidades, expresse os seus sentimentos, que aí você pode criar também chances de conexão, né? Então, não é falar bonitinho, porque às vezes quando eu tento falar bonitinho, eu tento falar CNVs, né? A linguagem da girafa, CNVs, aí eu saio da minha essência, fico robotizado, eu tento falar bonitinho, eu crio um personagem. E aí quando eu crio um personagem, eu perco a minha autenticidade. Então, continue sendo autêntico. Vou repetir o que eu falei antes. Falem com o coração de vocês. Sintam o coração de vocês. Façam contato com o sentimento de vocês. O Rosenberg dizia que a comunicação não violenta é a linguagem da vida, a linguagem do coração. Por isso que a girafa, né, é um dos motivos de ser o símbolo da comunicação não violenta, é que tem um coração enorme para bombar aquele sangue até lá em cima na cabeça, passar por todo aquele pescoço. Então a comunicação não violenta é a linguagem do coração também. Tem situações que você não vai usar a comunicação não violenta também. Não se usa a comunicação não violenta o tempo todo, certo? Então, é lógico, se em momentos de estresse, em momentos de conflito, em momentos onde você precisa se conectar com o outro, você tenta compreender o outro, você utilizar a comunicação não violenta, você vai ser um ser humano muito, né, desenvolvido. Então, eu ia falar um ser humano melhor. Vocês percebem que a gente vai tendo consciência até do que a gente fala? Porque eu ia falar, ó, você vai ser um ser humano melhor. Não tem nada de errado falar isso. Só que o que é melhor para cada um? Certo? Então, isso também é algo que você vai percebendo aos poucos, porque a comunicação não violenta vai lhe trazer consciência. Desculpe a minha ignorância, mas por que o símbolo da CNV é uma girafa? Adriana, obrigado pela pergunta. Algumas pessoas ainda não sabem, então vamos lá. A girafa tem um coração enorme, é um animal terrestre com maior coração. Então quem tem coração grande geralmente é uma pessoa, vamos falar, uma pessoa legal, boa, né? Tem coração bom, tem empatia, compaixão. Então quem tem coração grande, então ela tem um coração muito grande para bombar o sangue até a cabeça. Ela tem orelhas grandes para ouvir, e ouvir é fundamental para praticar a comunicação não violenta. Então, esse ouvido da girafa, e ela tem um pescoço grande, ela observa por cima. Então, a gente precisa ser mais observador na comunicação não violenta, ou seja, olhar o que tem por trás, olhar por cima, enxergar além dos comportamentos, enxergar além das palavras. E aí a gente começa a enxergar outras coisas. Então, a girafa, ela olha por cima também, né? Então, são pelo menos esses 3 motivos aí que a girafa é o símbolo da comunicação não violenta, tá bom? Consegui te fazer compreender? Que mais? Percebo que a CNV é ter uma comunicação amorosa. Gosto de chamar de comunicação amorosa também. Hoje até me veio o nome de um curso.
eu tô pensando, assim veio, né? Eu gosto muito de observar meus pensamentos, e aí hoje eu estava pensando no nome de um curso, com a comunicação não violenta, lógico. Não vou revelar aqui ainda, vou deixar vocês curiosos e curiosas, mas tem muito a ver com essa parte mais profunda da comunicação não violenta, que é legal. Mas primeiro vamos aprender o básico, que não é tão básico, da comunicação não violenta, que, né, tem várias etapas aí. Já falei várias vezes que eu estudo comunicação não violenta há 5 anos já. E aí eu conectei com outros conhecimentos para que a gente pudesse entender melhor também a comunicação não violenta. Ok? Se tiver legal a live aí, aperta o coraçãozinho. Tem uma pergunta na caixa de perguntas aqui, deixa eu ver se... E quando uma pessoa nos compara com outro? Miki tá aí ainda? Michele, né? Michele. E quando uma pessoa nos compara com o outro? Primeira vez que uma pessoa usa caixa de pergunta. Né? Tem um balãozinho ali com uma interrogação. Se vocês quiserem botar a pergunta ali, podem colocar a pergunta ali, tá bom? E aí eu não falo o nome da pessoa. Porque tem pessoas que têm vergonha. Aí eu falei agora o nome da pessoa, né? Tem pessoas que têm vergonha de falar o nome, né? De fazer pergunta porque aparece o nome aqui. Coloca na caixa de pergunta e aí eu não falo o nome, daí eu só respondo a pergunta, tá bom? Quando nos comparam com os outros, comparação gera sofrimento. Se a gente ficar se comparando com o outro, a gente também perde a nossa autenticidade. Ah, porque o outro é melhor, ah, porque o outro é mais inteligente, ah, porque o outro tem um carro melhor, ah, porque o outro se comunica melhor. Pare de fazer isso, você vai ficar sofrendo a vida inteira. Olhe para você. Você é a melhor pessoa para ser você mesma. Então, você tem talentos e tem também pontos a melhorar, como eu, como qualquer um ser humano. Não existe ser humano perfeito. Então, a gente precisa começar a parar de se comparar. Se o outro comparar você com você mesmo, fale assim: que legal que o outro é assim, né? Eu também gosto de fazer isso, aquilo. Ou seja, olhe para você, não pegue isso para você. Com o desenvolvimento da comunicação não violenta, você também não pega esses tipos de comentários. Você vai conseguir lidar muito bem com isso, tá? Então, se o outro lhe compara, normalmente é porque essa pessoa está insegura. Quando o outro ataca você, não sei se você já sabe disso, mas quando o outro ataca você, ele está falando muito mais dele do que de você. Tudo bem? Porque quando o outro precisa lhe atacar, é uma pessoa que está insegura. É uma pessoa que tem coisas que não estão bem definidas para ela. E ela precisa projetar no outro. Ela precisa descarregar no outro. Às vezes, algumas pessoas são escolhidas para ser válvulas de escape. As pessoas descarregam em você porque você, às vezes, não reage. Ah, ele não reage. E aí, inconscientemente, a pessoa vai te usar como uma válvula de escape também. Então, tem várias nuances aí. Então, você é responsável por você. O outro não. Então, isso é importante, você criar essa autorresponsabilidade. Você pode aprender a lidar com isso muito bem, de uma maneira adulta, de uma maneira sem se magoar. Não que não vai afetar emocionalmente, dependendo do que a pessoa fala. Mas tudo bem, acontece. Mas comece a perceber isso e comece a aprender a lidar com isso. Faz sentido para vocês? Que mais? É importante, CNV, comunicação não violenta, não é só sobre eu falar, desenvolver algo que possa me conectar com o outro. CNV tem a ver comigo, CNV tem a ver com o outro, CNV tem a ver com todas as pessoas envolvidas em determinada situação. Então cuide para não ir para as conversas, para os diálogos, para os feedbacks, apenas pensando em uma solução para você. Nós precisamos lembrar que a comunicação não violenta é para gerar conexão, que a comunicação não violenta é para gerar compreensão. Compreensão mútua do quê? Das minhas necessidades, da necessidade do outro, e aí eu consigo encontrar soluções que atendam todas as necessidades. Então, comunicação não violenta não é só comunicar, é muito mais que isso. Tem a ver com compreensão, tem a ver com empatia, com bastante coisa. Sejam bem-vindos, quem está entrando, sejam bem-vindas. Quem não me conhece, sou Jaime, já estamos falando aqui há quanto tempo? 35 minutos já estamos falando, estamos conversando sobre comunicação não violenta. Tragam suas dúvidas. Se você não quer fazer a pergunta e aparecer seu nome, põe ali na caixinha de
põe ali na caixinha de pergunta ali, ó, balãozinho ali embaixo, com pontinho de interrogação, é só clicar ali e digitar a sua pergunta que eu consulto ali. Nós nos tornamos melhores na percepção do sentimento do outro. Vamos lá, vamos ler. Nós nos tornamos melhores na percepção do sentimento do outro usando a empatia e compreensão. Exatamente. E olha só que legal, Michele. Faça isso com você. Compreenda, se compreenda, tenha autoempatia por você, que vai ser mais fácil você ter isso pelos outros também. Porque nós também podemos ter empatia por nós. Nós podemos nos ouvir. Nós podemos nos aceitar. Nós podemos nos compreender. Isso vai ajudar você a compreender o outro. O caminho não começa fora. O caminho começa dentro. Se você conseguir utilizar a comunicação não violenta com você, aí você vai conseguir utilizar a comunicação não violenta com o outro. Então, pratique com você também. Não se julgue. Olhe para os seus sentimentos. Entenda as suas necessidades. Tenha um autocuidado com você. Atenda os pedidos dos seus pensamentos. Estou com vontade de fazer tal coisa. Talvez seja um pedido do seu inconsciente. Atenda esses pedidos também. Então, aqueles 4 componentes servem para a gente olhar para nós também. Não se julgue, não se culpe, não se chicoteie. Tenha um cuidado com você. Perceba o que você está precisando e que sentimento está gerando. Tenha esse autocuidado. Isso tudo vai lhe ajudar a ter isso com o outro também. Então, principalmente, atenda às suas necessidades. Isso a gente consegue também desenvolver com o autoconhecimento. O autoconhecimento é outro mistério atrás da comunicação não violenta, porque a comunicação não violenta pode nos ajudar a nos conhecer mais, porque necessidades têm a ver com vida. É a expressão da vida dentro de nós, dizia, né, Marshall Rosenberg. É a expressão da vida dentro de nós. O que ele quer dizer com isso? Ao termos as nossas necessidades atendidas, nós sobrevivemos. Necessidades físicas, de alimento, de higiene, necessidades emocionais, de relacionamento, de reconhecimento, de estímulo, de afeto. Ou seja, tendo as necessidades atendidas, nós sobrevivemos. Então, o que está vivo dentro de você? É outra pergunta da comunicação não violenta. Perceba o que está vivo dentro de você. É uma expressão da vida lhe pedindo algo. Atenda. E aí você vai começar a compreender isso no outro também. Faz sentido? Jaime, boa noite. De que modo uma liderança pode começar a se expressar utilizando a CNV com um time de produção fabril, para qual o tempo tem sido de dedicação para dar conta dos pedidos? Então, Geneve, né? Ou Geneve, Simone, esse é o problema. A gente não para na produção. Deveria parar. O que é gestão, né? Liderança. Uma das principais funções da liderança é fazer gestão com as pessoas. A gente invista um tempo em parar. A gente aplica a comunicação não violenta, por exemplo, Simone, parando e ouvindo o outro. Parando e perguntando como eles estão. Parando e perguntando o que eles estão precisando. 5 minutinhos antes de entrar na produção. 10 minutinhos. Invista esse tempo. Por que invista esse tempo? Porque não é perder... não temos tempo. Exatamente por eu não lidar com sentimentos dos outros, da minha equipe, porque as pessoas vêm angustiadas, as pessoas vêm com raiva trabalhar, as pessoas vêm com pressão trabalhar. Tudo isso faz elas gastarem energia desnecessárias e aí a produtividade baixa. Quando eu invisto 10 minutos para ouvir o outro, para fazer um check-in, que nem a gente chama, para a gente fazer contato com o outro, aí o outro vai saber o quanto eu me importo com ele e aí ele vai trazer, por exemplo, algo que não está funcionando. Ele vem falar comigo porque ele confia em mim, porque essas pequenas ações vão criar confiança no líder junto com a equipe. E aí a gente começa, isso é comunicação não violenta.
Precisamos desmistificar também que isso não funciona com a produção. Não funciona porque a gente só quer que eles produzam. Mas lá tem seres humanos com sentimentos e necessidades. Por que não parar 10 minutos por dia? Tem líderes que fazem isso, implantaram isso depois que passaram pelos meus programas de desenvolvimento e dizem que mudou totalmente a relação líder-liderado e que a produtividade é outra, que o clima é outro. Por quê? Porque o líder começou a lidar com seres humanos, não só com profissionais, começou a lidar com gente. Porque pessoas são pessoas, com sentimentos e com necessidades. Faz sentido, Simone? Veja se faz sentido isso para você, tá? Então, são seres humanos. Só que a gente fica só no pensar e no agir, preciso tirar esse pedido, preciso dar conta desse pedido, mas eu fico só no fazer. Isso gera angústia, ninguém me ouve, ninguém fala comigo, só me cobram. Como é que eu fico? Pensa, põe você nessa situação. Se ponha na situação do outro. Trabalhar, pedido e ninguém me ouve. Como é que você fica? Faz sentido? E ser ouvido, ser ouvida é uma necessidade do ser humano. Mas eu não tenho tempo para mimimi. Isso não é mimimi. Isso é realidade. São seres humanos. Faz sentido? Sim, faz todo sentido. Investir tempo de qualidade para se conectar com as pessoas, sim, acredito completamente em CNV para todos. Eu também. Totalmente. Ok, Simone? Então, só que existe o quê? Uma cultura de que isso é perda de tempo. Existe uma cultura que precisa trabalhar. Existe uma cultura de que isso é mimimi. Existe uma cultura de que eu não vou ser psicólogo de ninguém. Não é isso. Gestão tem a ver com gestão de pessoas, é lidar, como diz a Brené Brown, né? Se você não investir um tempo na sua equipe para lidar com medos e sentimentos, você vai ter que gastar tempo, que daí não é investir mais, gastar tempo solucionando problemas, conflitos, vai ter que gastar tempo com a improdutividade, com reuniões que acabam em outra reunião. Faz sentido? Então, precisamos desmistificar esse líder forte e poderoso que é só resultado. Quem traz resultados são as pessoas. Então é importante a gente olhar para isso também. Isso, a gente está falando do mundo organizacional, que é um mundo mais complicado, e aí quando se fala em amor nas organizações, não, isso não é possível. Eu escutei uma frase uma vez que diz assim, nas organizações o amor se veste de respeito. Então é preciso ter respeito por esse ser humano, preciso ter respeito pelas necessidades das pessoas, preciso ter respeito pelos sentimentos dos outros. Eu preciso ter respeito pelas ideias dos outros, porque às vezes na produção, se a gente parasse às vezes e ouvisse mais, pode vir várias e várias soluções sem eu perguntar, sem eu pedir, porque as pessoas vão estar se sentindo melhor, as pessoas vão estar mais confiantes e aí eu consigo ter outro tipo de resultado. Faz sentido? Ótima pergunta, Simone. Muito obrigado pela pergunta. Outra coisa. Eu vou aprender comunicação não violenta para agradar os outros. Comunicação não violenta também não é sobre agradar os outros. E tem que cuidar, principalmente tem muitas pessoas que gostam de agradar os outros e nada de errado. O problema é agradar os outros e esquecer de mim. Porque se eu esqueço de mim, eu não vou estar bem. Se eu não atendo às minhas necessidades, só tento, né? Então eu vou compreender os outros, vou atender às necessidades dos outros, só que daí eu agrado tanto os outros, atendo às necessidades dos outros, esqueço das minhas. CNV é sobre eu, sobre o outro, sobre todos que estão envolvidos. Então é importante não pensar, agora eu vou agradar mais os outros porque eu vou atender às suas necessidades. Não. Quem gosta de agradar os outros tem talentos como cooperação, empatia, compaixão, um bom relacionamento, só que faz isso demais, quer cuidar demais do outro. Quando eu quero cuidar demais do outro, eu cuido de menos de mim. Então, e tem dificuldade inclusive de dizer não. E aí tem uma coisa importante. Para atender às nossas necessidades, eu preciso dizer não de vez em quando, porque um não pode ser um sim para uma necessidade sua. Olha que interessante. Quando você aprende a dizer não, você está dizendo sim para suas necessidades.
Se você tem necessidade de presença com a sua família, então você tem que dar conta do seu trabalho durante o dia para estar em casa, para ver seu marido, sua esposa, seus filhos, porque você tem necessidade desse contato, dessa presença. Porém, se você tem dificuldade de dizer não, você pega tanta coisa que fica depois do horário, fazendo um monte de coisa dos outros, porque você quer agradar os outros e aí você não consegue atender a sua necessidade. Então, o seu não é um sim para a sua necessidade. Isso é importante. Faz sentido para vocês? Essa é outra virada de chave que é importante na comunicação não violenta. Coloquem aí para mim se isso está fazendo sentido ou não. Deixa eu tomar minha água que minha garganta está seca. Um não é um sim para a sua necessidade. Coloquem essa frase, batam uma foto e me marquem no Stories. Me ajudem aí a divulgar. Acho que é bem legal essa frase cair para várias pessoas. Um não é um sim para a sua necessidade. Um não para o outro é um sim para a sua necessidade. Ah, só cuidem, né? Aí todo mundo vai começar a dizer não. Não é assim também. Tudo bem? A gente precisa ter sempre compreensão, um equilíbrio. Então, olhem para a situação, se é possível dizer ou não. Como é que eu digo um não? Muitas vezes o não é assim, ó, estou com isso para fazer. Nesse momento, se eu pegar o que você está me pedindo, eu não vou dar conta. Tem algo que alguém possa fazer do que eu estou fazendo? Isso que você está me pedindo pode ser outra pessoa para fazer? Ou seja, é um não com educação, um não com consciência. Não é dizer assim, não posso fazer. Não é assim. Faz sentido para vocês? Então, um não para o outro é um sim para a sua necessidade. Coloca lá, bate uma foto aí do Jaime, põe nos stories, me marca lá, @JaimeRicardoV, vou ficar feliz pra caramba quem fizer isso. Mesmo. Vamos ver se tem mais aqui. Um não para o outro é um sim para as suas necessidades. Isso, essa frase aí, Melissa. Coloca lá nos stories, me marca, que eu já fico feliz. Põe lá CNV, para as pessoas terem contato com isso, porque isso aí é maravilhoso também. Márcio Figueiredo, seja muito bem-vindo, aluno da Fraternidade Liderança Ousada. Coisa boa que você está aí. Aline Ziroldo, eu vi que a Sigrid entrou aí também. Sigrid é uma corredora aí também. Coisa boa. Vamos em frente. Que mais que vocês querem saber? Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui para falar sobre a CNV para vocês. CNV não é concordar com tudo também. Às vezes a gente aplica a comunicação não violenta e começa a concordar com tudo também, porque eu não quero criar conflito. Comunicação não violenta não é fugir do conflito. É muito pelo contrário. Lidar muito bem com o conflito. Fazer do conflito algo que possa nos fazer enxergar a necessidade do outro, nos fazer enxergar a percepção do outro, nos fazer ver de formas diferentes. Então, não existe relação sem conflito. Algum tipo de conflito a gente tem, de ideias. Conflitos de ideias é saudável. Qual que é o maior problema? Conflitos de pessoas. O problema é que a gente, ao invés de falar sobre pessoas, no sentido de entender sobre pessoas, a gente fala de pessoas, às vezes fala dos outros, e aí gera conflito. Não. Vamos ter conflitos de ideias, isso é bom. Desde que tenha respeito, desde que tenha um ouvido empático para olhar para o que o outro está pensando de uma forma que a gente possa realmente crescer com isso, se engrandecer com isso. Então não é concordar com tudo para fugir do conflito, senão você vai estar engolindo sapo. Se você começa a engolir sapo, esse sapo vai ficar na garganta. Daqui a pouco você vai ficar, esse sapo vai querer sair. E aí sai em forma de agressão, aí sai de uma forma violenta, ou vai sair em forma de doença, que é pior ainda. Então não engula sapo. Quando você engole sapo, você está engolindo as suas necessidades. Você está dizendo um não para as suas necessidades. Então não engula sapo. Você realmente precisa expressar o que você está sentindo. Expressar a sua opinião. Se você expressar a sua opinião de uma maneira onde você não ataca o outro, por exemplo, não adianta falar assim, não concordo, isso aí está errado. Se eu falar assim, eu estou atacando. Agora, se eu falar assim, eu penso um pouco diferente, mas eu quero te ouvir mais. Ainda não estou compreendendo esse teu olhar. Fale-me mais sobre isso. Certo?
Eu posso depois falar assim, ok, respeito a sua opinião, mas eu ainda acho que, né, não sou obrigado a concordar, mas vou pensar mais sobre isso, certo? É uma maneira muito mais educada da gente olhar para aquilo que a gente não concorda também. A gente não precisa concordar com tudo, ok? Que mais que vocês querem saber? Que bom que vocês estão aí. Comunicação não violenta é prática, comunicação não violenta é consciência, comunicação não violenta é um encontro de almas, comunicação não violenta é linguagem do coração, comunicação não violenta é uma liderança ousada, comunicação não violenta é tanta coisa, é conexão, é compreensão, é intenção. Isso é importante também. Com que intenção vocês vão para as conversas? Com a intenção de dizer que o outro está errado? Com a intenção de dizer que o outro precisa mudar? Com a intenção de que o outro venha com a resposta que eu quero? Porque às vezes eu uso comunicação não violenta porque daí eu vou usar e aí a pessoa vai me compreender. Não é assim. Com que intenção a gente vai para a conversa? Porque se a gente não for com a intenção de realmente compreender o outro, nos compreender e se conectar, aí a gente vai ter talvez alguns problemas em utilizar a comunicação não violenta. Tá fazendo sentido? Falem aí pra mim, tá? Porque às vezes eu começo a falar aprendo comunicação não violenta e eu uso inconscientemente às vezes, né, para manipular o outro, manipular no sentido assim, eu vou falar com ele, daí eu vou me conectar com ele e aí ele vai fazer o que eu quero. Também não vai funcionar. CNV não é manipulação, exatamente. Os estudiosos de comportamento humano, os maiores medos deles é que as pessoas utilizem esse conhecimento todo para manipular os outros. Existe. Existem pessoas para o bem, existem pessoas para o mal. Eu acredito que a comunicação não violenta você não consegue manipular ninguém, ela não vai funcionar. Porque se você fizer isso, não conecta. E aí se não conecta, não vai funcionar. Né? Então eu acredito que a comunicação não violenta não é uma ferramenta manipuladora. Faz sentido? E não é pra gente também usar isso o tempo todo, né? Lembra que eu já falei, comunicação não violenta a gente vai usar em determinadas situações. É lógico que quanto mais você usar, mais o seu ouvido vai ficar aguçado, mais a sua consciência vai ficar aguçada também sobre o que está acontecendo, certo? O que não é duradouro. Isso, se tiver manipulação, não é duradouro. Não sei se é isso que você está falando, Adriana. Então, gente, já estamos quase 1 hora aqui conversando. Como o tempo passa. O que mais vocês querem saber? Enquanto vocês formulam... tem uma pergunta na caixa de perguntas, ó. Uma não. Tem 7, será? Nossa, eu não estava olhando as caixas de perguntas, gente. Vou olhar agora, tá? Eu não vou falar nome de ninguém. Vamos lá. Eu falo em questão de feedback. O patrão compara um funcionário com o outro. Como responder com CNV? Você vai expressar exatamente isso. Que quando você fala que eu não sou isso, que o outro é melhor que isso, quando começa a comparar, aí você vai expressar como você se sente, você vai pedir para essa pessoa para não fazer mais isso, ok? Pergunta como é que fica isso para ela não fazer essa comparação, porque você tem necessidade de, por exemplo, ser aceita do jeito que você é. É lógico que você vai preparar essa conversa, mas você precisa expressar isso para ela dessa maneira. Como você vai usar exatamente as palavras que ela usou como um fato e vai expressar isso para ela, ok? E quando uma pessoa nos compara com o outro, já foi, todo meu sentimento tem uma necessidade por trás? Legal. Todo meu sentimento tem uma necessidade por trás? Deixa eu só ver se eu fechar isso aqui, será que a pergunta vai sumir? Não sei, vamos lá. Todo meu sentimento tem uma necessidade por trás? Sim. O seu sentimento vem de uma necessidade não atendida. Então tem uma necessidade por trás. Ok? Porque quando a sua necessidade não é atendida, você sente um sentimento desagradável. Quando a sua necessidade é atendida, aí o sentimento é melhor. Acredito que a primeira coisa é nos conhecermos mais. O autoconhecimento é fundamental. Perfeito. O autoconhecimento, eu trabalho bastante nos treinamentos por causa disso. Porque daí você vai ter mais facilidade de se compreender, mais facilidade para aplicar a comunicação não violenta.
temos um hábito de alucinar e não fazer a checagem. Diante disso, acredito que a CNV irá ajudar muito. Exatamente. Faça uma checagem minha, como eu estou me sentindo, faça uma checagem do outro também, como é que o outro está se sentindo. Como convencer empresários para investir em desenvolvimento humano de seus colaboradores? Bem legal a pergunta, bem legal. Deixa eu fechar as perguntas aqui. Como convencer? Primeiro, a pessoa que fez essa pergunta, a gente não vai convencer ninguém, ok? Empresário gosta de resultado. Quando a gente fala de comportamento humano, fica difícil essa pessoa, a gente mostrar resultados reais, certo? Porque é mais na observação do comportamento. A gente precisa criar índices, por exemplo, que menos reclamações, menos faltas, menos atestados, precisa criar esses dados, ok? Você pode levar esse empresário também para um curso de comunicação não violenta, para ele fazer contato com isso, para ver se faz sentido, porque digamos que você quer levar a comunicação não violenta para dentro da empresa. Se ele não conhece, o que é esse negócio aí? Não adianta falar na teoria, o importante é ele sentir. Então, se ele puder participar de um evento online ou de um evento presencial, quando puder, melhor. Então, são várias estratégias, certo? Mas, normalmente, também é importante que o empresário acredite em treinamento, porque tem empresários que não acreditam, tem empresários que acham que treinamento não funciona. Alguns treinamentos não funcionam? Sim. Por que não funcionam? Porque, às vezes, se desenvolve só um nível. Vou desenvolver o pessoal da produção. E aí, como é que ficam os coordenadores? Como é que ficam os gerentes? Se não desenvolver todos, nós vamos ter problemas, porque eles aprendem coisas novas, querem usar e a parte de cima não permite usar, porque não fez contato com esse novo conhecimento. Então, tem muitas variáveis aí envolvidas. Não tem fórmula, mas tem maneiras, né? Então, a pessoa precisa fazer contato. Tudo que você conseguir fazer a pessoa sentir, vai ser mais fácil dela acreditar, vai ser mais fácil dela comprar ideia. Não sei se eu te ajudei. Ok? Conexão entre as pessoas é estranho para muita gente. Como assim, Márcia? Só para me entender. Conexão entre as pessoas é estranho para muita gente. CNV para quem é tímido, acredito que é mais difícil. Adriana, o tímido, ao passar por um processo de autoconhecimento, comunicação não violenta ajuda nisso também, a pessoa começa a se abrir mais, certo? Timidez é uma característica que pode ser desenvolvida, né? Ou seja, desenvolver a comunicação, né? Para ser menos tímido. Eu era um rapaz tímido, eu não fazia pergunta na escola, eu não levantava a mão porque achava que as pessoas iam rir, tinha medo de, sei lá, ser julgado, né? A timidez às vezes tem a ver com o quê? Com culpa, com vergonha, com medo do julgamento. A partir do momento que eu faço contato com a comunicação não violenta e sei da minha essência, das minhas necessidades, do que é importante para mim, do que eu valorizo, aí eu começo a expressar mais isso. Aí eu vou desenvolvendo. Até casais não se comunicam fazendo conexão com o coração. Exatamente, Márcia. Tem casais que não se conectam. Tem casais que não falam, não expressam as suas necessidades, realmente não tem conexão. São casais por obrigação, muitas vezes. Tem também, né? Vou dizer para vocês que já recebi alguns feedbacks de pessoas que falaram assim para mim: Jaime, a CNV salvou meu casamento. A CNV salvou meu casamento. Por quê? Porque as pessoas se conectaram. As pessoas realmente começaram a compreender o outro, compreender a necessidade do outro. E aí a gente começa a entender o que é um ser humano, o que conecta, qual que é a necessidade do outro, o que é importante para mim, para eu poder expressar isso de uma forma, expressar como o comportamento do outro me afetou, mas de uma forma sem julgamento, de uma forma onde o outro me compreenda. Então, a comunicação não violenta, ela salva alguns casamentos. Salva vários tipos de relacionamentos. Gratidão pelas perguntas aí. Que bom que vocês querem aprender comunicação não violenta. Então, estamos chegando a 1 hora de live. É o tempo que eu me comprometi de fazer a live para vocês. E respondo mais uma pergunta, se vocês quiserem, para finalizar.
Quero convidar vocês se vocês quiserem continuar aprendendo comunicação não violenta, eu estou com a Fraternidade Liderança Ousada aberta, as inscrições até domingo apenas. Domingo acaba as inscrições. Eu estou inclusive estou ainda com algumas vagas, oferecendo algumas vagas com acesso duplo. O que é acesso duplo? Você e outra pessoa podem rachar o valor, e aí vocês dois entram na Fraternidade Liderança Ousada, tá bom? Então, se você quiser que alguém entre com você, para você aprender, você paga somente a metade. Eu quero formar a última turma do ano, eu quero que essa turma seja especial, certo? Não importa se vai ser grande, se vai ser pequena, mas quero dar mais oportunidades para as pessoas. Então aproveitem, tem algumas vagas, porque eu não posso dar para todos. Então tem algumas vagas, aí você pode entrar junto com alguém que você quer que se desenvolva junto com você, ou com um amigo, ou com um parente. Tem casais entrando, eu acho muito legal. Tem mãe e filha entrando. Então isso é muito legal. Bem-vindos quem já está. Tem liderado entrando. Então eu acho que isso vai ajudar muito também. Então venha junto com alguém que você pode rachar principalmente, ou com alguém que você quer dar um presente. Na bio do meu Instagram tem o link lá para você olhar lá o programa, olhar o que tem tudo incluso, certo? Tá lá os valores, tudo certinho. Então aproveita. Faça algo diferente nesse ano ainda. Não espera 2021 para mudar a sua vida. Faça algo que realmente faz sentido para você. A comunicação não violenta, ela mudou a minha vida. A comunicação não violenta, ela vem para agregar para a minha vida. E isso me ajudou profissionalmente. Isso faz com que eu cresça na minha vida pessoal e profissional. Então, aproveitem a oportunidade. Última turma do ano que vem eu não sei quando vai ser a próxima turma. Então, aproveite. Tá bom? Jaime, você é muito generoso. Seu PDF foi maravilhoso. E obrigado por citar, Márcia. Obrigado pelo feedback. O PDF que eu disponibilizei para quem está nos grupos lá tem vários exemplos, várias situações de comunicação não violenta nas organizações. Liderança com comunicação não violenta. Certo? Então aproveitem esse PDF. Tem várias coisas lá que dão vários exemplos. Tá bom? Mas só se for sentimento negativo, correto? Márcia, eu não sei, eu não li o resto em cima. Só repete essa pergunta, então eu te respondo essa pergunta, tá bom? Adriana, Jaime, estou muito feliz e grata por ter me inscrito no seu curso. Eu também estou feliz, Adriana, com a sua presença, a sua participação aqui na live. É assim que a gente se desenvolve. É assim que a gente aprende. Márcia, se tu puder botar aí a tua pergunta, que eu não entendi a tua pergunta, aí eu respondo essa pergunta e a gente encerra a nossa live de hoje. Então, venham para a Fraternidade Liderança Ousada. Por que é fraternidade? Porque um pode ajudar o outro, a gente se ajuda, vocês têm proximidade comigo por enquanto, certo? A gente consegue ficar aí 1 ano se desenvolvendo, aprendendo muito, fazendo contato com muitas coisas. Você disse que todo sentimento é uma necessidade. Não é que todo sentimento é uma necessidade. Todo sentimento é gerado por uma necessidade atendida ou não atendida, ok? Quando eu não tenho as minhas necessidades... Então vamos lá, Márcio. Quando eu não tenho as minhas necessidades atendidas, eu vou ter sentimentos negativos, que nem você falou. Sentimentos desagradáveis, ok? E aí tem uma lista de sentimentos que eu forneço para vocês. E quando eu tenho as minhas necessidades atendidas, aí eu tenho sentimentos bons de plenitude, de paz, de alegria, certo? Quando as minhas necessidades não são atendidas, eu posso ficar frustrado, posso ficar com raiva, eu posso ficar indignado, triste, ok? Então, sentimento não é necessidade. Sentimento, ele vem também de necessidades não atendidas, assim como o sentimento também vem dos nossos julgamentos. Quando eu julgo algo, eu tenho também um sentimento, bom ou ruim, vamos chamar assim. Entendeu? Beleza, né? Legal. Show de bola! Então, gratidão a todos vocês que estão aqui. Muito feliz por participação de mais uma live para falar de comunicação não violenta. Dia 24/11 é nosso primeiro encontro da Fraternidade Liderança Ousada. Quem quiser caminhar junto, me manda um direct. Se quiserem me ajudar, coloquem aí um print da tela no stories de vocês ou no feed de vocês. Me marca lá, @JaimeRicardoV. Coloca uma frase que fez sentido nessa live hoje. E aí a gente espalha mais CNV, mais pessoas podem fazer contato com isso, porque eu estou toda semana entregando conteúdo gratuito aqui para vocês. Toda semana. A gente precisa pegar esse conteúdo, a gente vai aprendendo,
Mas na fraternidade a gente tem uma linha a seguir para a gente se desenvolver e para que a gente possa incorporar a comunicação não violenta na nossa vida, tá bom? Então, gratidão a todos vocês. Qual foi a frase que fez mais sentido para você? Qual que foi o insight da nossa live de hoje? Coloca lá no Stories, no feed, me marca que eu ficarei bem feliz. Então, abraços, tudo de bom para vocês. Boa quinta-feira, boa sexta-feira, boa vida para todos nós, que nós possamos expressar o que está vivo dentro de nós e que a gente possa ter mais conexões com outras almas e que a gente possa ter um coração tão grande quanto a girafa. Um grande abraço. Até mais.